Margeada pela bacia do Rio Pardo, um dos principais meios de penetração do interior brasileiro nos primórdios da colonização, situa-se Mascote. Numa pequena elevação, com ruas e ladeiras estreitas, algumas atingidas pela água na época das cheias, porém privilegiada com a vista magnífica do leito desse rio. Essa é Mascote, que atravessou por quase 4 décadas como distrito de Canavieiras. Com a criação do município de Mascote, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia organizou a eleição para eleger o prefeito e vereadores. O processo eleitoral ocorreu em 7 de outubro de 1962 e Vitório Nunes de Almeida elegeu-se a prefeito de Mascote. Vamos falar sobre o João Carvalho de Stozy e o segundo prefeito daqui de Mascote, em 15 de novembro de 1976, ancorado em um grupo com grande articulação política, liderado por Miguel Louro. João, já como conhecido na época, foi eleito a prefeito de Mascote. Porém, o político não governou por todo o período. Ele enfrentava o maior escândalo traumático da região. Ele foi prefeito de Mascote por apenas 2 anos. Júnior foi casado com Maria Caetano e com ela teve 2 filhas, Maria Cristina e Maria Luísa. Epifânio Luiz Marques, nascido em 18 de janeiro de 1910, é filho de João Luiz Marques e Luísa Brigida. Ele vem de uma família de agricultores. Ele morava lá em Salvador e lá ele trabalhava na lavoura de café. Então desceu até o município de Canavieiras e nessa região trabalhou carregando cacau para a cidade de Camaquã, Canavieiras até Ilhéus. Epifânio Luiz Marques foi casado com Esther Soares e tiveram filhos como Aide, Eliene, Moisés Marques, José e Maria. Ele ingressou na política se tornando um vereador e posteriormente se candidatou a prefeito de Mascote, no qual, com a bênção de Antônio Dantas Bonfim, e o povo foi eleito ao prefeito de Mascote. Antônio Dantas Bonfim, nascido em 13 de abril de 1914 no sertão baiano, no município de Arará. É um dos 7 homens dos filhos dos lavradores Leonense Alves Bonfim e Estâmile dos Santos. Antes mesmo de completar a maioridade, decidiu estabelecer residência aqui em Mascote. Fernando Nunes, baiano de Canavieiras, nascido em 4 de maio de 1938. Em 15 de novembro de 1966, aos 28 anos, disputou sua primeira eleição, duelou contra João Carvalho Stozy. Não ganhou por uma diferença de apenas 86 votos. Nas eleições de 15 de novembro de 1972, Fernando Nunes reapareceu, lançando seu nome como candidato a prefeito de Mascote. Aos 34 anos, elegeu-se como um dos prefeitos mais jovens da Bahia, com 1.526 votos. Manuel Santos Andrade, natural de Canavieiras, nasceu em 4 de setembro de 1915. É filho do boêmio e tocador de violão Cândido de Andrade e Ermelinda Santos. Em 15 de novembro de 1976, Manuel Andrade foi proclamado eleito para administrar o município de Mascote por 6 anos. Sua gestão foi bem-sucedida. A grande realização do seu governo foi a iniciativa junto ao governo do estado da Bahia para implantar a rede elétrica em todos os distritos. Carlos Alberto Lima de Carvalho, primogênito dos 2 filhos de José Macedo de Carvalho e Tevinha Lima Moura. Carlos Alberto foi de uma família de classe alta, prestigiada na região centro-sul da Bahia. Em 1988, a família Carvalho foi assediada pela classe política para ingressar o seu herdeiro na carreira política.
e em 15 de novembro de 1988, tendo sua chapa o ex-presidente da Câmara do município de Mascote, Almir Silva Araújo, como candidato a vice-prefeito. Carlos Alberto foi agraciado com a vitória nas urnas, elegendo-se prefeito de Mascote. Washington Luiz da Silva Santana. Nascido na cidade de Camaquã em 25 de agosto de 1959, é um dos 13 filhos de Luciano José de Santana e do Varlina Silva Barros. Em 2000, teve sua candidatura lançada para compor a sua chapa como candidata a vice-prefeita Adenildes Luzia Pereira dos Santos, AMID. Washington Santana governou o município de Mascote ao longo de 3 mandatos, durante 12 anos. Rosivaldo Ferreira da Silva, baiano de Salvador, nascido em 12 de janeiro de 1941, é filho de Rosival Borges da Silva e Valdelice Campos Ferreira. Provém de uma família de poucos recursos e por isso chegou a passar necessidade quando criança. Mesmo com muita dificuldade em razão da limitação financeira, conseguiu diplomar-se em administração. Em 5 de outubro de 2008, elegeu-se prefeito de Mascote, com 2.829 votos. Vitório Nunes de Almeida é de uma família enradicada em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, onde nasceu em 9 de setembro de 1920. Em 7 de outubro de 1962, como candidato único no pleito, elegeu-se a prefeito de Mascote. Em 7 de abril de 1963, foi impulsado pela Câmara Municipal de Mascote. Em abril de 1966, desejoso de concorrer às eleições para deputado estadual, Vitório Nunes de Almeida licenciou-se do mandato de prefeito. Para providenciar o seu substituto, Vitório Nunes dirigiu-se à Assembleia Legislativa da Bahia. Lá, porém, foi informado que deveria apresentar 3 nomes para que a Assembleia escolhesse o seu substituto. Vitório Nunes apresentou os nomes e entre eles estava o nome do vereador Francisco Pereira dos Santos. O Chico Pereira foi escolhido e nomeado pela Assembleia Legislativa da Bahia como prefeito tampão de Mascote. Xisto da Silva Barreto. Após a deposição do prefeito João de Carvalho Stolze, em seu lugar foi empossado o presidente da Câmara Municipal de Mascote, Xisto Barreto, que era o sucessor imediato. Arnaldo Lopes Costa, nascido no município de Camaquã, na fazenda Euécia, no dia 8 de junho de 1964, é um dos 6 filhos dos trabalhadores rurais Antônio Lopes da Costa e Maria Messias do Nascimento. Sem vida fácil, Arnaldo Lopes investiu nos estudos para realizar o sonho de ingressar na cooperação da Polícia Militar. Em 1984, conseguiu seguir carreira policial, ingressando como soldado da Polícia Militar da Bahia. Em 1986, matriculou-se no curso de sargento, recebendo tal patente como sargento da Polícia Militar. Em 2016, lançou sua candidatura para prefeito de Mascote, elegendo-se inclusive naquele ano. Um dos grandes marcos da primeira gestão de Arnaldo Lopes foi restabelecer a ordem do município, garantindo a segurança da população, especialmente no distrito de São João do Paraíso, onde imperava o crime, impondo terror e medo aos homens de bem. Em 2020, impulsionado pela empolgante administração, foi reeleito com 73,25% dos votos válidos. Todas essas informações estão na obra de Ivan Santos Garcia, Memórias de Mascote, o maior resgate histórico já escrito sobre o município.